E eu vou-lhe dar um exemplo apenas para lhe explicar o que sucede. Vou-lhe dar o caso do Porto de Leixões, assunto que me é particularmente caro. O Porto de Leixões, a APDL, o atual Porto de Leixões, foi construído com dinheiros da cidade do Porto. Foi uma obra feita com dinheiros da cidade do Porto no final dos anos do século XIX. Como na altura os navios entravam na Barra do Douro e houve uma grande tragédia com o vapor Douro em que morreu morreram pessoas muito importantes do Porto que iam para Lisboa. E nessa altura decidiu-se que era preciso fazer um porto, inicialmente um porto de abrigo, e depois resolveram que esse porto havia de ser um porto comercial. E fez-se num sítio que foi em Leixões. Sabem como é que o Porto de Leixões foi pago? Criou-se um imposto sobre a entrada e a saída das mercadorias. Esse imposto, que foi gerado pela cidade, foi criado um fundo para o desenvolvimento da infraestrutura do Porto de Leixões. Portanto, o Porto de Leixões não foi feito pelo Estado Central. Foi pago pela cidade, pela economia da cidade. Mas não foi apenas pelos comerciantes. Não, nem pelos importadores, nem pelos exportadores. Foi pago pelas pessoas. Porque as pessoas pagavam isso no preço daquilo que importavam ou exportavam. O consumidor pagou. Portanto, para já, aquele porto não nos foi dado por ninguém. Eu, aliás, odeio aquela ideia quando aparecem os políticos com o dinheiro que é nosso, do Estado, a dizer eu venho dar. Mas aqui nem é o caso. Objetivamente era um instrumento nosso. Foi um instrumento construído por nós, feito por nós. E, de facto, o Porto de Leixões hoje é uma coisa de que todos nós nos orgulhamos. É um instrumento, dizemos, já foi considerado, era o pior porto do mundo, o porto mais caro da Europa. Hoje em dia é um porto fantástico. Funciona bem, é bonito, é a saída das exportações, dizem-nos que as exportações é a coisa mais importante, nós sabemos que o mercado interno não vai funcionar, mas o que é facto é que de vez em quando surgem a ideia das sinergias. No tempo do Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Santana Lopes, estava na altura no Governo, na pasta do Ministério das Obras Públicas, este senhor que agora disse que o Benfica tinha que ter ganho, o António Mexia, era Ministro, que era importante para o PIB, e ele na altura, em vez de achar que era importante o Porto perder o campeonato, achava que era importante fazer uma fusão dos portos. Então o senhor disse, vamos fusionar os portos todos. O Porto de Leixões com o de Lisboa, com Aveiro, com Faro, com Olhão, com tudo à mistura. Para que criar Viana do Castelo? Para quê? Para criar sinergia. E na altura, eu fui uma das pessoas que combatia essa ideia e encontrei no Partido Socialista do Porto o meu grande aliado. O Partido Socialista do Porto, na altura, disse, não, de facto, o Rui Moreira, a Associação Comercial do Porto, tem toda a razão. E eu argumentei porquê? Porque disse, se os outros portos têm problemas, sigam o nosso exemplo. Não tentem tirar de nós aquilo que o Porto de Leixões gera enquanto resultados esses que depois são reinvestidos e têm permitido as obras que todos conhecem. A nova ponte móvel, a via dedicada, a plataforma logística, o terminal de cruzeiros, tudo isso teria desaparecido se fosse uma fusão. Porquê? Porque era vasos comunicantes, tiravam lucro daqui e iam pôr nos outros portos mal administrados. Esse governo, como sabem, não durou muito. A seguir veio o primeiro governo do José Sócrates, o assunto não foi falado. Mas depois surgiu o segundo governo José Sócrates. E então foi escolhido para Ministro das Obras Públicas um senhor Ministro, eu já não me lembro muito bem como é que ele se chamava, mas também não deixou grande história, e então, exatamente para a mesma pasta. E veio dizer, queremos voltar à ideia da fusão dos portos. Veio a Leixões, foram muito simpáticos, de facto eram muito democráticos, convidaram as forças vivas, e eu naquele dia saí aterrorizado, dizendo, isto agora vai ser um problema, porque agora o Partido Socialista, como é que isto vai funcionar? E então deparei com esta situação paradoxal. Falei com os meus amigos socialistas, que tinham estado, amigos no bom sentido da palavra, pessoas que eu conheço e respeito, portanto, os meus antigos aliados, e disse, estamos com um problema. Agora é o vosso ministro que está com a ideia do António Mexia. Aí criou-se um silêncio sepulcral. Mas quando eu fui falar com o PSD, que eram os meus anteriores inimigos nesta batalha particular, disseram, o Rui Moreira tem toda a razão. Toda a razão. Não pode haver fusão dos portos. E então, subitamente, a coisa inverteu-se. Mas, enfim, esse governo também não durou muito tempo, como sabem. O segundo governo de José Sócrates foi-se embora. E veio este atual governo. E neste atual governo surgiu o Ministro da Economia, o Álvaro Santos Pereira, ele é o Ministro Álvaro, com o Secretário de Estado. E o Secretário de Estado, a primeira coisa que disse foi, alto, não vamos bem fazer uma holding, não é uma fusão, mas é uma holding dos portos. E eu pensei, bom,
Eu vou bater à porta dos amigos do PSD e pedir aos amigos do PSD para me darem um apoio. Os amigos do PSD viraram-me logo as costas. E calaram-se, pior do que calaram-se, depois descreverei o que fizeram, e então apareceram os meus mais antigos amigos do PS a dizer, isto não pode ser. Não pode ser, o Rui Moreira tem toda a razão. Ou seja, isto é uma situação, isto demonstra a razão pela qual nós vivemos na situação em que estamos, porque somos tratados como uma filial exatamente por nossa culpa. E pior de tudo foi quando o PSD, já um pouco envergonhado, me disse a mim, não há problema, porque nós, se fizermos essa holding, podemos fazer a holding com a sede no Porto ou em Leixões. Porque isso ainda é o mais perverso de tudo, porque nós já sabemos o que é que acontece, as coisas ficam com sede no Porto. Nós vimos à PI o que é que aconteceu. Não é? Vimos o que é que aconteceu. Nós vimos o que aconteceu. Nós temos bancos que têm sede no Porto. Não é? Tem lá uma placa, não é? Aliás, há aqui casas no Porto que agora têm sedes de muitas empresas. Tem lá umas placas. Não é? Está na Conservatória. Mas, portanto, isto é apenas para descrever o problema político que nós temos, que resulta exatamente depois num problema de gestão. Nós, de facto, não conseguimos gerir, se quiser, o nosso discurso perante o Poder Central, exatamente porque há esta dança das cadeiras. Isto não é mais do que uma dança de cadeiras que